pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas, tudo bom com vocês, meus queridos CF Lovers? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre liberdade de manifestação do pensamento, mas antes de dar continuidade nesse frio maravilhoso, meus queridos, lindos, de fofos e gostosos, vamos aqui fazer o nosso ritual padrão sobre o quê? O que é esse ritual? Aqui ó, vamos dar like aqui no vídeo, compartilhar e quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, por favorzinho, ajuda nesse engajamento, não deixe de assistir os outros vídeos dos outros membros aqui, tanto da CF comentada, quanto do Código Penal, Código Civil, CLT comentada. Temos uma equipe maravilhosa para falar sobre todos esses dispositivos legais. Se você não entende muito bem, tudo bem, ajuda compartilhando, ajuda divulgando, e aqui a gente vai. Vamos falar então sobre o nosso artigo 5º, inciso 4º, sobre liberdade de manifestação do pensamento, mas antes de tudo, me espera um pouquinho que a gente vai vir aqui com essa redação, tá bom? Vamos então aqui ler o nosso querido artigo 5º, inciso 4, vocês entenderam? É difícil esse número, letra romano, esse trem aqui. Mas vamos lá, aqui a gente está tratando sobre é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Nossa, que simples, né? Poucas palavras e a gente pensa assim, deve ser fácil. Será que é mesmo? Vamos ver aqui então. A liberdade de manifestação do pensamento, a gente tem que entender o quê? Essa liberdade de manifestação do pensamento é oriunda, ou seja, ela provém da nossa liberdade de expressão. Não é basicamente a gente achar que uma é algo autônomo da outra. Não, ambas se ligam e uma é fruto da outra, ou seja, a liberdade de manifestação do pensamento só poderia existir se a gente tivesse o direito à liberdade de expressão. Ela é assegurada perante a liberdade de quê? Não é apenas o pensamento, mas são os nossos pensamentos, ideias e atividades que envolvam essa manifestação do nosso pensamento. Ou seja, ela possui toda essa dinâmica para a gente conseguir materializar a transmissão através do quê? Da fala, da escrita, de símbolos, de gestos e assim por diante. Então a liberdade de manifestação de pensamento é bem ampla. Mas a gente tem que lembrar que ela possui limitações. E essas limitações visam o quê? Visam proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então dá pra gente ficar aqui achando, nossa senhora, Pedro, aqui a gente vai falar só sobre liberdade de manifestação do pensamento, eu posso falar o que eu quiser, quando eu quiser, sobre quem quiser? Não, né, gente? Aqui a gente tá nesse canal aqui pra falar sobre direito, pra falar sobre esses aspectos da liberdade de manifestação do pensamento neste momento aqui comigo, mas lembrando sempre, aqui não é um canal de fofoca, a gente tem que ter uma seriedade e seguridade no que a gente tá falando, e aqui eu tô ajudando vocês a entender o que é a liberdade de manifestação do pensamento. Então, antes de passar, vamos entender o que é esse conceito de liberdade de manifestação do pensamento. Eu vou trazer um autor aqui pra vocês, eu vou sumir aqui com a minha câmera pra não atrapalhar a leitura, né? Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre essa liberdade de manifestação do pensamento. Eu peguei aqui alguns autores bem legais para falar sobre o seu conceito. Eu trouxe o Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino, que citaram o Celso de Bastos para conseguir conceituar a liberdade de manifestação do pensamento. E o que o Celso de Bastos, nessa obra do Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino, fala? Ele fala o quê? É o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento e o direito de não ser impedido de exprimir-se. Ao titular da liberdade de expressão é conferido o poder de agir, pelo qual contará com a sua abstenção ou com a não interferência de quem quer que seja no exercício do seu direito. Então a gente vê algumas liberdades positivas e negativas, tanto dos particulares quanto da esfera pública. Então a gente tem toda essa dinâmica para zelar pela liberdade de manifestação de pensamento como forma autônoma do Estado Democrático de Direitos, falar sobre liberdade de expressão. Mas eu vou pontuar algumas coisinhas com vocês que é muito importante a gente saber para tentar compreender mais a fundo o que é a liberdade de manifestação de pensamento. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre uns aspectos específicos da liberdade de manifestação do pensamento. Mas a gente precisa entender que tem diferença. Às vezes a gente acaba confundindo e falando liberdade de pensamento. Então, de uma forma bem simples, olhando aqui os slides que eu deixei para vocês, é meio que óbvio que a liberdade de manifestação de pensamento não é um direito absoluto. E eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas a gente tem um paradigma aqui. A liberdade de pensamento é absoluta, a liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Nossa, Pedro, mas parece que é a mesma coisa. Não é.
A liberdade de pensamento é a nossa capacidade de ter consciência, ou seja, o termo mais adequado seria liberdade de consciência. Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso acreditar, crer no que quiser, que também está ligado à nossa liberdade religiosa, ou seja, a liberdade de a gente acreditar no que quiser e professar a religião que nós quisermos. É uma derivação que a gente puxa aqui como analogia, mas a gente precisa entender que a liberdade de pensamento é a nossa consciência de poder pensar em qualquer coisa, em acreditar em qualquer coisa e nos posicionar sobre qualquer coisa na nossa cabeça. A liberdade de pensamento flui nessa dinâmica de que o Estado ou particular não podem interferir na nossa possibilidade de pensar. Ou seja, eu posso ter pensamentos discriminatórios. Como assim, Pedro? Eu posso. Eu posso pensar preconceitos. Eu posso ter posições que fogem da casinha da que a gente coloca como normalidade na nossa sociedade. E tudo isso vai estar aqui na minha cabeça. Só na minha cabeça. Mas a partir do momento que eu materializo, ou seja, eu faço uma transmissão de como? Eu faço essa materialização por meio da fala, de gestos físicos, de símbolos, aí já é outra questão. Porque eu coloco na realidade esses meus pensamentos, essa minha forma de pensar, de acreditar e assim por diante. E é aí que a banda toca um pouquinho diferente. Por quê? Como eu disse, eu posso acabar tendo pensamentos preconceituosos? Pode, é meu direito absoluto de pensar o que eu quiser, mas eu não posso exprimi-los. Ou seja, eu não posso expressá-los dessa forma. Eu não posso manifestar esse pensamento aqui, materializando na nossa sociedade, da maneira como eu quiser. Eu serei, de certa forma, limitado por algumas coisas presentes na nossa Constituição que permite essa liberdade. E aí a gente precisa lembrar que o direito à liberdade de manifestação de pensamento não é absoluto. E a gente vê isso no artigo 5º, inciso 10 da CF, na nossa querida Constituição Federal. Os nossos membros aqui vão comentar sobre esse inciso, mas eu já puxando que ele fala que é possível, se você ferir sua honra, sua integridade, sua individualidade, assim por diante, vamos pegar de forma bem simples, o nosso direito à honra, a honra da pessoa. Eu posso ter o direito e é assegurado pela nossa Constituição, uma indenização por danos materiais ou danos morais. Ou seja, a nossa Constituição colocou aqui uma forma de a gente proteger e limitar a manifestação de pensamento. Ela não é absoluta a tal ponto que, se você ferir ou prejudicar o outrem, outra pessoa, seus direitos, sua natureza, sua honra, sua intimidade, assim por diante, é assegurado a essa pessoa, o ofendido, a ofendida, o direito de uma indenização material ou de direito moral, então, de dano moral, quer dizer. Então a gente tem que ter sempre esse paradigma. Por isso a liberdade de pensamento provém da liberdade de manifestação de pensamento, mas sendo, de certa forma, o núcleo da liberdade, ou seja, o pensamento é que surge e a liberdade de manifestação do pensamento é a capacidade de materialização do pensamento. Então, por isso que eu falei, eu posso ter pensamentos preconceituosos, mas não quer dizer que eu posso exteriorizá-los. Que a gente sempre lembra, Pedro, quer dizer, mas o que é preconceito? Bem, a gente não está aqui para falar sobre isso, mas a melhor dica que eu posso dar, estude antes de falar, pensa antes de falar. Ou se você acha que isso pode prejudicar alguém, deixa na sua cabeça que aqui é absoluto, ninguém vai te julgar. Tanto é que no nosso direito penal a gente tem a famosa cogitação, essas coisas, e não, o Estado não pode punir. Lembra disso? O Estado não pode punir na cogitação, um monte de coisa assim. Então, na cabecinha você guarda. Mas quando for esterilizar, você se pergunta, eita, vai prejudicar alguém? Já fica uma dica, ó, aula de direito constitucional e ainda tem mais dicas pra você não ser preso. Brincadeira, preso não, mas não só foi processo assim. E aqui a gente tem uma manifestação dessa limitação da liberdade de manifestação do pensamento prevista no próprio inciso que diz dele. É assegurado o direito de liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, ao mesmo tempo que você pode exprimir qualquer coisa, você não pode exprimir sem se identificar, ou seja, aquele que se manifesta não pode se eximir sumindo, ou seja, aquela famosa mensagem anônima, não pode, nada disso pode. Então, por exemplo, eu falei, você não pode falar coisas preconceituosas, na sua cabeça você pode, mas lá fora você não pode. Ok, mas a gente tem que lembrar o quê? Até as coisas legais que a gente fala, ou algumas coisas que não são preconceituosas, mas não são também todas assim. Se eu falar, ou tudo que eu for falar, tem que ser identificável, ou seja, tem que me identificar que eu que falei, ou você que falou, ou ele que falou, ali falou,
Porque a nossa liberdade de manifestação de pensamento só vai ser assegurada quando a gente se identificar, ou seja, é vedado o anonimato. Esse é o principal ponto, trago na própria escrita ou no próprio texto legal do nosso artigo, do nosso inciso que fala dessa parte. Tá bom, gente? Agora vamos entender uma coisinha mais específica que eu vou trazer para vocês, em especial sobre essa limitação e a punição quando a gente extrapola essa liberdade de manifestação do pensamento. Eu vou trazer um autor aqui para vocês para a gente conseguir compreender melhor. Sumi minha câmera aqui lenzinha, gente, mas vamos aqui. Eu trouxe aqui o Alexandre de Moraes, nosso querido ministro, para falar um pouquinho sobre esses abusos, ou ir além da nossa liberdade de manifestação do pensamento. Então vamos lá. Gente, eu tô falando muito de liberdade de manifestação do pensamento porque é a base do nosso comentário hoje do nosso vídeo. Então vamos lá. Ele fala o quê? A manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional, não aludindo à censura prévia em diversões e espetáculos públicos. Ou seja, você pode manifestar seu pensamento. Você é livre, é garantido constitucionalmente, porque está previsto na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 4, e não pode sofrer censura, ou seja, ninguém pode te vedar de poder expressar seu pensamento. Porém, aí a gente vem, que é aquilo que eu falei no finalzinho, ali, dos abusos, o que ele fala? Os abusos, porventura, ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com as consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores, decorrentes inclusive de publicações injuriosas na imprensa que deve exercer vigilância e controle da matéria que divulga. Ou seja, nosso querido Alexandre trouxe muito mais além do que isso. Então eu falei para vocês, olha, a gente pode sofrer responsabilização com dever de indenizar a pessoa em danos materiais e morais. E eu ainda puxei falando que, olha, pode ser processado penalmente. E aqui ele manifesta certinho. Ele mostra pra gente que existe uma responsabilidade civil e penal e ainda os meios que você faz essa divulgação também podem ser responsabilizados, que são as imprensas. Ou seja, nossas redes sociais, uma revista, um jornal e assim por diante, são responsáveis por aquilo que é publicado e aquilo que é zelado. Então por isso que a gente tem tanto esses esquemas de segurança e proteção, em especial nesse momento das fake news aqui em relação à Covid, em especial no nosso Facebook, Instagram e assim por diante, e aparece um selo de, olha, isso aqui é falando sobre Covid, ou isso daqui, ó, tem algumas informações erradas sobre a Covid e a pandemia. Então a gente precisa entender que tudo isso é gerado por essa manifestação do pensamento e, acima de tudo, sobre a responsabilização quando a gente exerce um abuso sobre a nossa liberdade de manifestação do pensamento. Então, por isso que eu falei, não é um direito absoluto. O pensamento é absoluto, mas a manifestação não é. E para finalizar aqui com vocês, para eu falar assim, mas a gente não tá tirando isso do nada. Existem vários julgados que falam sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Eu trouxe um aqui, não é tão recente assim, mas é bom porque ele foi tipificado em lei, teve ADI e assim por diante. E, gente, não repare aqui que eu tô bem meio amassadinho, porque eu fiz isso, mas não pensei assim, nossa, a gente tem que fazer aquela famosa proporção Maura pra ficar bonitinho no nosso rostinho. Eu sou de humanas, não sei fazer, já tô fazendo muito slides aqui bonitinho pra vocês. Mas voltando aqui, eu trouxe a curiosidade na nossa Copa do Mundo FIFA 2014 que aconteceu aqui no Brasil. A gente teve uma lei que foi a Lei 12.663 de 2012. O que aconteceu? Essa lei já foi produzida para tratar em específico do evento da Copa do Mundo de 2014. O que ela falou? Ela basicamente vedou, ou seja, limitou a nossa liberdade de expressão e manifestação do pensamento nos locais oficiais do evento. Em especial, a gente vê isso no seu artigo 28. Então, quem quiser, dá uma lida lá, olha o seu artigo 28. E vocês vão ver que o que? Esse artigo falava que em certos locais dali do evento era proibido ou, de certa forma, alguns tipos de manifestação. Por quê? Porque a gente recebeu várias outras nações aqui no nosso país, vários outros países, várias outras pessoas de diversas culturas, então a gente precisava zelar para devido à diversidade cultural, diversidade de todas as outras etnias que existem, que possam existir aqui no nosso país. Então quando a gente recebeu esse pessoal, a gente precisava zelar pelo respeito das suas culturas, das suas histórias e assim por diante. Então não dá pra gente chegar ali e falar assim, você pode falar o que quiser. Não pode. Tanto eles quanto nós também tínhamos nosso dever perante todo esse evento que estava sendo sediado em nível mundial. E por que isso eu estou citando isso? Porque
foi sancionada uma lei para tratar sobre isso e teve uma ADI, a ADI 5.136, que falou sobre isso, se havia constitucionalidade esse artigo de lei. E aí o STF manifestou declarando que sim, é constitucional. O STF, nesse caso, não apenas declarou como constitucional, mas reconheceu que a liberdade de expressão e manifestação do pensamento não são absolutos, ou seja, comportam restrições. Então esse é o ponto que a gente precisa tratar sobre isso. A liberdade de manifestação do pensamento é oriunda da liberdade de expressão, está ali ligado uma com a outra, já vem no artigo, no inciso que fala sobre a manifestação do pensamento, falando que vedado anonimato, mas acrescenta outras coisas conforme nosso entendimento jurídico e nosso entendimento jurisprudencial, assim como nos tribunais, em especial o STF que se posicionou. A gente tem liberdade, mas essa liberdade não é absoluta, a gente tem obstáculos, ou seja, algumas restrições para zelar, porque se a gente for permitir qualquer tipo de liberdade de manifestação do pensamento ou expressão, a gente vai ferir muitos direitos. E a gente não pode fazer essa comporta. Olha, a liberdade de expressão está acima das outras coisas. Não, a gente precisa zelar pelo respeito às outras pessoas, pela sua honra e intimidade, que isso é próprio visto no nosso texto constitucional. Então, antes de tudo, a liberdade de manifestação do pensamento, ela é possível, a gente exerce, a gente tem várias formas de se exercer, de forma física, expressa, falando, escrevendo, ou de simbolismos, mas eles deverão ser, de certa forma, limitados quando gerarem prejuízos, ofensas ou danos a outras pessoas, assegurando o nosso dever de ser indenizado, ou o nosso dever de indenizar essas pessoas, se a gente acabar prejudicando elas. Basicamente foi isso, esse vídeo foi só mais um grande compilado de curiosidades, de resumos, de alguns pontos importantes que a gente precisa entender. Tem alguns trabalhos em específico que a gente poderia falar, em especial, por exemplo, o movimento antifascista, que muitos servidores públicos se posicionaram a favor do antifascismo, e a gente precisava, e foi manifestado sobre essa questão. Liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de expressão e dentro do serventuário público. Como que a gente vai fazer tudo isso? Como que a gente vai se posicionar? O STF ainda está se posicionando de fato, existem algumas posições ali dentro, mas vamos aguardar para a gente conseguir compreender da melhor forma e caberia aqui a gente também falar sobre essa temática. Tem vedações? Até que ponto? É vedado para todo mundo? Ou é específico para alguns tipos de pessoas, cargos e assim por diante? Fica o questionamento. Gente, esse vai ser... Eu tô encerrando aqui com vocês, deixando essa dúvida aqui na cabeça de vocês. Mas muito obrigado. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Dê seu joinha, dá um like. E, por favor, não esqueçam de compartilhar, comentar. Eu vou até passar outros slides, porque eu esqueço de fazer isso aqui, ó, gente. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Muito obrigado por vocês. Vocês são lindos, maravilhosos. Vou até me aumentar aqui, ó, pra vocês. Oh, como eu tô bonito. Brincadeira, gente. Mas muito obrigado a todos e todas que estão aqui com a gente. Muito obrigado por estar me acompanhando, acompanhando os outros vídeos do pessoal aqui que tá falando sobre a CF comentado, CP comentado, CS comentado, CC, Código Civil comentado, CLT comentado e assim por diante. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado por estar aqui acompanhando. Se inscreva no canal mais uma vez. Dê joinha, likezinho, compartilhem e acima de tudo, muito obrigado por essa atenção. Um beijão.